Entre Rios e Sonhos Capítulo 1 O Amanhecer em Santarém. Rosa Martins acordou antes do sol nascer. Aos 52 anos, seu corpo já estava acostumado a madrugar. Décadas trabalhando na feira do mercado municipal haviam moldado seu relógio biológico. Mas hoje era diferente. Hoje não ia vender frutas e verduras. Hoje ia viajar. Sentou-se na cama e olhou ao redor do pequeno quarto. As paredes descascadas contavam histórias de 30 anos de vida naquela casa simples no bairro do Maperi. Na penumbra, distinguia a foto emoldurada na comoda. Ela e Sebastião no dia do casamento, ambos jovens e cheios de esperança. Sebastião se fora há 5 anos, levado por um infarto súbito. Desde então, Rosa tocava a vida sozinha, com a força que só as mulheres ribeirinhas conhecem. Levantou-se devagar, sentindo as costas reclamarem. Foi até a cozinha e acendeu o fogo para fazer café. Enquanto a água fervia, pegou a mala que havia preparado na noite anterior. Passou a mão sobre o tecido surrado e conferiu mais uma vez. 2 mudas de roupa, chinelos, a blusa boa para consulta, os documentos, o dinheiro contado e recontado. R$300 que havia economizado durante 6 meses. O médico em Santarém tinha sido claro. Dona Rosa, a senhora precisa fazer os exames mais específicos. Aqui não temos o equipamento. Tem que ir para Belém. A palavra tumor havia ficado suspensa no ar, não pronunciada completamente, mas pesando como chumbo no coração dela. Tomou café preto e forte, comeu um pedaço de pão com ovo. Às 5 horas, quando o céu começava a clarear com tons de laranja e rosa, fechou a porta de casa. Dona Marlene, a vizinha, havia prometido regar as plantas e cuidar do pretinho, o gato vira-lata que a acompanhava há anos. Vai com Deus, minha filha, disse Dona Marlene, aparecendo na janela ainda de camisola. E volta logo, viu? Com boas notícias. Rosa acenou e seguiu pela rua de terra. Os primeiros raios de sol começavam a dourar os telhados de Santarém. Pegou um mototáxi até o porto. Capítulo 2 O Porto. O porto da Tiradentes fervilhava de vida mesmo àquela hora. Estivadores carregavam caixas e sacas, vendedores ambulantes ofereciam café, tapioca e mingau, e dezenas de pessoas se aglomeravam próximas aos barcos. O cheiro era uma mistura de rio, diesel e peixe fresco. Rosa procurou pelo Açaí do Pará o barco que faria a viagem até Belém. Custará R$150 a passagem, metade de suas economias. Mas não havia alternativa. O ônibus era mais caro e levava quase o mesmo tempo pelas estradas esburacadas do interior. Dona Rosa, uma voz a chamou. Era Joelson, filho de uma antiga freguesa da feira. O rapaz trabalhava no barco. Joelson, meu filho, como você tá? Firme e forte, Dona Rosa. A senhora vai para Belém? Deixa eu ajudar com essa mala. Joelson pegou sua bagagem e a guiou pela prancha estreita que ligava o porto ao barco. Rosa segurou firme no corrimão improvisado, sentindo o balanço da embarcação sob seus pés. O Açaí do Pará era um barco regional típico, 2 andares, com rede de dormir na parte coberta e alguns camarotes pequenos para quem podia pagar mais. Rosa havia comprado passagem de rede. Encontrou um lugar bom, próximo à janela mas protegido do sol forte da tarde. Amarrou sua rede com a perícia de quem já viajara assim muitas vezes. Ao seu redor, outros passageiros faziam o mesmo, um balé silencioso de cordas e nós, cada um demarcando seu pequeno território para as próximas horas. Capítulo 3 Companheiros de viagem. À medida que o barco se enchia, Rosa observava seus companheiros de jornada. Na rede ao lado, uma jovem grávida acomodava-se desajeitadamente, a barriga enorme tornando cada movimento um desafio. Rosa ofereceu ajuda. Obrigada, senhora. É minha primeira viagem sozinha para Belém, disse a moça, não devendo ter mais que 20 anos. Meu nome é Jéssica. Rosa. Quantos meses? 8. Vou ter o bebê no hospital lá. Aqui em Santarém disseram que é de risco, que preciso de hospital grande. As duas conversaram. Jéssica vinha do interior, de uma comunidade às margens do rio Arapiuns. O pai da criança havia sumido ao saber da gravidez. Ela viajava para ficar na casa de uma tia em Belém. Do outro lado, um senhor idoso afiava um terçado, o movimento rítmico da pedra contra o metal produzindo um som quase hipnótico. Tinha mãos calejadas de trabalhador e pele queimada de sol. Apresentou-se como Raimundo, pescador aposentado que ia visitar a filha na capital. Mais à frente, um grupo de jovens estudantes falava alto rindo. Iam fazer vestibular na universidade. Carregavam mochilas cheias de cadernos e livros. Rosa sorriu ao vê-los, lembravam-lhe que ainda havia esperança e futuro. Às 6h30 da manhã, o motor do barco roncou forte. Uma nuvem de fumaça preta subiu da chaminé.
Marinheiros soltaram as cordas e lentamente, o açaí do Pará começou a se afastar do porto. A partida. Rosa ficou em pé, apoiada no corrimão, observando Santarém se distanciar. A cidade que era seu mundo inteiro foi ficando pequena. Viu a praia de Alter do Chão ao longe, com suas águas azuis e areias brancas. Viu o encontro das águas, onde o rio Tapajós de águas verdes se encontrava com o Amazonas barrento, correndo lado a lado sem se misturar. Um fenômeno da natureza que sempre a fascinara. O vento batia em seu rosto, trazendo o cheiro do rio. Rosa fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Pediu a São Benedito, seu santo de devoção, que a protegesse nessa jornada e que os médicos em Belém trouxessem boas notícias. Quando voltou para sua rede, Jéssica dormia profundamente, a mão sobre a barriga. Seu Raimundo já havia guardado o terçado e agora fumava um cigarro de palha, olhando para o rio com expressão distante. Primeira vez em Belém, Dona Rosa? Ele perguntou. Não, já fui algumas vezes, mas sempre a trabalho, comprando mercadoria para a feira. Dessa vez é diferente. É por causa de saúde. Seu Raimundo assentiu compreensivo. A gente envelhece e o corpo cobra a conta, né? Eu mesmo só saio de casa agora por obrigação. Mas essa viagem eu gosto. 12 horas olhando pro rio, vendo a vida passar. Tem coisa melhor? Rosa sorriu. Talvez ele tivesse razão. Talvez devesse aproveitar a viagem em vez de ficar remoendo preocupações. Capítulo 5. Rio abaixo. O sol subia forte no céu sem nuvens. O barco seguia o curso do Amazonas, aquela imensidão líquida que mais parecia um mar. As margens eram distantes, faixas verdes no horizonte. De vez em quando passavam por ilhas, tufos de vegetação densa onde se viam palafitas e pequenos portos. Rosa pegou um livro que trouxera, um romance emprestado por Dona Marlene, mas não conseguia se concentrar na leitura. Seus olhos voltavam sempre para a janela, para o balé infinito da paisagem. Por volta das 9 horas, o barco fez sua primeira parada em uma pequena comunidade. Algumas pessoas desceram, outras subiram. Vendedores ambulantes em canoas se aproximaram, oferecendo açaí, farinha, frutas, peixe frito. Rosa comprou uma tigela de açaí com farinha e comeu apreciando o sabor familiar. Jéssica acordou queixando-se de dor nas costas. Rosa ajudou-a a sentar-se melhor, colocou uma toalha dobrada para apoiar as costas da moça. A senhora tem filhos? Perguntou Jéssica. Rosa hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Tive um menino, Rodrigo. Se fosse vivo, teria 28 anos hoje. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Jéssica não perguntou mais nada, mas colocou sua mão sobre a de Rosa em um gesto de solidariedade que dispensava palavras. Rodrigo havia se afogado aos 7 anos, brincando no rio com os amigos. Rosa o encontrara horas depois, já sem vida. Nunca se recuperara completamente dessa perda. Foi por isso que não tivera mais filhos. O medo era maior que o desejo. Capítulo 6. Meio-dia no rio. O calor do meio-dia era sufocante. Mesmo com a brisa do movimento do barco, o suor escorria pelos rostos de todos os passageiros. Rosa abanou-se com um leque de palha enquanto observava a vida no barco. Os estudantes haviam se calado, alguns dormindo, outros com fones de ouvido. Uma mulher amamentava um bebê discretamente. Um homem jogava cartas com outros 3, as gargalhadas ocasionais quebrando o torpor da tarde. Às 11h30, um apito anunciou o almoço. Uma tripulante passou entre as redes vendendo marmitas. Rosa comprou arroz, feijão, frango ensopado e farinha. A comida era simples mas bem temperada. Comeu devagar, saboreando cada garfada, lembrando-se de quantas vezes preparara refeições semelhantes para Sebastião. Após o almoço, a maior parte dos passageiros cochilou. O balanço suave do barco, o calor, a digestão, tudo conspirava para o sono. Rosa tentou resistir, mas acabou cedendo, embalada pelo ronco rítmico do motor. Sonhou com Rodrigo. Na paisagem onírica, ele era um menino novamente, correndo pela praia, rindo. Mas quando Rosa tentava alcançá-lo, ele se afastava, sempre fora de alcance. Acordou com o coração apertado e os olhos úmidos. Capítulo 7. A tempestade. Por volta das 3 da tarde, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Seu Raimundo observou o céu com expressão preocupada. Vem chuva forte, murmurou. Não demorou. Em questão de minutos, o dia clareado transformou-se em penumbra ameaçadora. O vento aumentou, fazendo as redes balançarem. Tripulantes correram para fechar as laterais com lonas plásticas. Então a chuva chegou. Não foi uma chuva qualquer, foi um dilúvio amazônico, daqueles que parecem querer lavar o mundo. O barco balançava mais agora, o rio antes manso transformando-se em ondas que sacudiam a embarcação. Jéssica agarrou-se à rede, o rosto pálido.
Tô com medo. Rosa segurou sua mão. Vai passar, filha. Essas tempestades são assim mesmo, rápidas e brabas, mas passam. Raios cortavam o céu, seguidos de trovões que faziam o barco vibrar. Alguns passageiros rezavam, outros seguravam firme em suas redes. Uma criança pequena chorava nos braços da mãe. O capitão reduziu a velocidade, manobrou cuidadosamente, evitando os troncos e detritos que a correnteza trazia. Eram momentos tensos. Rosa pensou que talvez aquela viagem fosse seu destino final, que morreria ali, no meio do rio, engolida pelas águas marrons. Mas então, tão repentinamente quanto começara, a tempestade passou. As nuvens se abriram, o sol voltou a brilhar, e sobre o rio formou-se o mais espetacular arco-íris que Rosa já vira, uma ponte de cores ligando as duas margens, refletindo-se nas águas. Entre Rios e Sonhos, capítulo 1, O amanhecer em Santarém. Rosa Martins acordou antes do sol nascer. Aos 52 anos, seu corpo já estava acostumado a madrugar. Décadas trabalhando na feira do mercado municipal haviam moldado seu relógio biológico. Mas hoje era diferente. Hoje não ia vender frutas e verduras. Hoje ia viajar. Sentou-se na cama e olhou ao redor do pequeno quarto. As paredes descascadas contavam histórias de 30 anos de vida naquela casa simples no bairro do Maperi. Na penumbra, distinguia a foto emoldurada na comoda. Ela e Sebastião no dia do casamento, ambos jovens e cheios de esperança. Sebastião se fora há 5 anos, levado por um infarto súbito. Desde então, Rosa tocava a vida sozinha, com a força que só as mulheres ribeirinhas conhecem. Levantou-se devagar, sentindo as costas reclamarem. Foi até a cozinha e acendeu o fogo para fazer café. Enquanto a água fervia, pegou a mala que havia preparado na noite anterior. Passou a mão sobre o tecido surrado e conferiu mais uma vez. 2 mudas de roupa, chinelos, a blusa boa para consulta, os documentos, o dinheiro contado e recontado. R$ 300 que havia economizado durante 6 meses. O médico em Santarém tinha sido claro. Dona Rosa, a senhora precisa fazer os exames mais específicos. Aqui não temos o equipamento. Tem que ir para Belém. A palavra tumor havia ficado suspensa no ar, não pronunciada completamente, mas pesando como chumbo no coração dela. Tomou café preto e forte, comeu um pedaço de pão com ovo. Às 5 horas, quando o céu começava a clarear com tons de laranja e rosa, fechou a porta de casa. Dona Marlene, a vizinha, havia prometido regar as plantas e cuidar do pretinho, o gato vira-lata que a acompanhava há anos. Vai com Deus, minha filha, disse Dona Marlene, aparecendo na janela ainda de camisola. E volta logo, viu? Com boas notícias. Rosa acenou e seguiu pela rua de terra. Os primeiros raios de sol começavam a dourar os telhados de Santarém. Pegou um mototáxi até o porto. Capítulo 2, O Porto. O porto da Tiradentes fervilhava de vida mesmo àquela hora. Estivadores carregavam caixas e sacas, vendedores ambulantes ofereciam café, tapioca e mingau, e dezenas de pessoas se aglomeravam próximas aos barcos. O cheiro era uma mistura de rio, diesel e peixe fresco. Rosa procurou pelo Açaí do Pará o barco que faria a viagem até Belém. Custará R$ 150 a passagem, metade de suas economias. Mas não havia alternativa. O ônibus era mais caro e levava quase o mesmo tempo pelas estradas esburacadas do interior. Dona Rosa, uma voz a chamou. Era Joelson, filho de uma antiga freguesa da feira. O rapaz trabalhava no barco. Joelson, meu filho. Como cê tá? Firme e forte, Dona Rosa. A senhora vai para Belém? Deixa eu ajudar com essa mala. Joelson pegou sua bagagem e a guiou pela prancha estreita que ligava o porto ao barco. Rosa segurou firme no corrimão improvisado, sentindo o balanço da embarcação sob seus pés. O Açaí do Pará era um barco regional típico, 2 andares, com rede de dormir na parte coberta e alguns camarotes pequenos para quem podia pagar mais. Rosa havia comprado passagem de rede. Encontrou um lugar bom, próximo à janela mas protegido do sol forte da tarde. Amarrou sua rede com a perícia de quem já viajara assim muitas vezes. Ao seu redor, outros passageiros faziam o mesmo, um balé silencioso de cordas e nós, cada um demarcando seu pequeno território para as próximas horas. Capítulo 3, Companheiros de viagem. À medida que o barco se enchia, Rosa observava seus companheiros de jornada. Na rede ao lado, uma jovem grávida acomodava-se desajeitadamente, a barriga enorme tornando cada movimento um desafio. Rosa ofereceu ajuda. Obrigada, senhora. É minha primeira viagem sozinha para Belém, disse a moça, não devendo ter mais que 20 anos. Meu nome é Jéssica. Rosa. Quantos meses? 8. Vou ter o bebê no hospital lá.
Aqui em Santarém disseram que é de risco, que preciso de hospital grande. As duas conversaram. Jéssica vinha do interior, de uma comunidade às margens do rio Arapiuns. O pai da criança havia sumido ao saber da gravidez. Ela viajava para ficar na casa de uma tia em Belém. Do outro lado, um senhor idoso afiava um terçado, o movimento rítmico da pedra contra o metal produzindo um som quase hipnótico. Tinha mãos calejadas de trabalhador e pele queimada de sol. Apresentou-se como Raimundo, pescador aposentado que ia visitar a filha na capital. Mais à frente, um grupo de jovens estudantes falava alto rindo. Iam fazer vestibular na universidade. Carregavam mochilas cheias de cadernos e livros. Rosa sorriu ao vê-los, lembravam-lhe que ainda havia esperança e futuro. Às 6:30 da manhã, o motor do barco roncou forte. Uma nuvem de fumaça preta subiu da chaminé. Marinheiros soltaram as cordas e lentamente, o açaí do Pará começou a se afastar do porto. A partida. Rosa ficou em pé, apoiada no corrimão, observando Santarém se distanciar. A cidade que era seu mundo inteiro foi ficando pequena. Viu a praia de Alter do Chão ao longe, com suas águas azuis e areias brancas. Viu o encontro das águas, onde o rio Tapajós de águas verdes se encontrava com o Amazonas barrento, correndo lado a lado sem se misturar. Um fenômeno da natureza que sempre a fascinara. O vento batia em seu rosto, trazendo o cheiro do rio. Rosa fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Pediu a São Benedito, seu santo de devoção, que a protegesse nessa jornada e que os médicos em Belém trouxessem boas notícias. Quando voltou para sua rede, Jéssica dormia profundamente, a mão sobre a barriga. Seu Raimundo já havia guardado o terçado e agora fumava um cigarro de palha, olhando para o rio com expressão distante. Primeira vez em Belém, Dona Rosa? Ele perguntou. Não, já fui algumas vezes, mas sempre a trabalho, comprando mercadoria para a feira. Dessa vez é diferente. É por causa de saúde. Seu Raimundo assentiu compreensivo. A gente envelhece e o corpo cobra a conta, né? Eu mesmo só saio de casa agora por obrigação. Mas essa viagem eu gosto. 12 horas olhando pro rio, vendo a vida passar. Tem coisa melhor? Rosa sorriu. Talvez ele tivesse razão. Talvez devesse aproveitar a viagem em vez de ficar remoendo preocupações. Capítulo 5. Rio abaixo. O sol subia forte no céu sem nuvens. O barco seguia o curso do Amazonas, aquela imensidão líquida que mais parecia um mar. As margens eram distantes, faixas verdes no horizonte. De vez em quando passavam por ilhas, tufos de vegetação densa onde se viam palafitas e pequenos portos. Rosa pegou um livro que trouxera, um romance emprestado por Dona Marlene, mas não conseguia se concentrar na leitura. Seus olhos voltavam sempre para a janela, para o balé infinito da paisagem. Por volta das 9 horas, o barco fez sua primeira parada em uma pequena comunidade. Algumas pessoas desceram, outras subiram. Vendedores ambulantes em canoas se aproximaram, oferecendo açaí, farinha, frutas, peixe frito. Rosa comprou uma tigela de açaí com farinha e comeu apreciando o sabor familiar. Jéssica acordou queixando-se de dor nas costas. Rosa ajudou-a a sentar-se melhor, colocou uma toalha dobrada para apoiar as costas da moça. A senhora tem filhos? Perguntou Jéssica. Rosa hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Tive um menino, Rodrigo. Se fosse vivo, teria 28 anos hoje. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Jéssica não perguntou mais nada, mas colocou sua mão sobre a de Rosa em um gesto de solidariedade que dispensava palavras. Rodrigo havia se afogado aos 7 anos, brincando no rio com os amigos. Rosa o encontrara horas depois, já sem vida. Nunca se recuperara completamente dessa perda. Foi por isso que não tivera mais filhos. O medo era maior que o desejo. Capítulo 6. Meio-dia no rio. O calor do meio-dia era sufocante. Mesmo com a brisa do movimento do barco, o suor escorria pelos rostos de todos os passageiros. Rosa abanou-se com um leque de palha enquanto observava a vida no barco. Os estudantes haviam se calado, alguns dormindo, outros com fones de ouvido. Uma mulher amamentava um bebê discretamente. Um homem jogava cartas com outros 3, as gargalhadas ocasionais quebrando o torpor da tarde. Às 11:30, um apito anunciou o almoço. Uma tripulante passou entre as redes vendendo marmitas. Rosa comprou arroz, feijão, frango ensopado e farinha. A comida era simples mas bem temperada. Comeu devagar, saboreando cada garfada, lembrando-se de quantas vezes preparara refeições semelhantes para Sebastião. Após o almoço, a maior parte dos passageiros cochilou. O balanço suave do barco, o calor, a digestão, tudo conspirava para o sono. Rosa tentou resistir, mas acabou cedendo, embalada pelo ronco rítmico do motor.
Sonhou com Rodrigo. Na paisagem onírica, ele era um menino novamente, correndo pela praia, rindo. Mas quando Rosa tentava alcançá-lo, ele se afastava, sempre fora de alcance. Acordou com o coração apertado e os olhos úmidos. Capítulo 7. A tempestade. Por volta das 3 da tarde, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Seu Raimundo observou o céu com expressão preocupada. Vem chuva forte, murmurou. Não demorou. Em questão de minutos, o dia clareado transformou-se em penumbra ameaçadora. O vento aumentou, fazendo as redes balançarem. Tripulantes correram para fechar as laterais com lonas plásticas. Então a chuva chegou. Não foi uma chuva qualquer, foi um dilúvio amazônico, daqueles que parecem querer lavar o mundo. O barco balançava mais agora, o rio antes manso transformando-se em ondas que sacudiam a embarcação. Jéssica agarrou-se à rede, o rosto pálido. Tô com medo. Rosa segurou sua mão. Vai passar, filha. Essas tempestades são assim mesmo, rápidas e brabas, mas passam. Raios cortavam o céu, seguidos de trovões que faziam o barco vibrar. Alguns passageiros rezavam, outros seguravam firme em suas redes. Uma criança pequena chorava nos braços da mãe. O capitão reduziu a velocidade, manobrou cuidadosamente, evitando os troncos e detritos que a correnteza trazia. Eram momentos tensos. Rosa pensou que talvez aquela viagem fosse seu destino final, que morreria ali, no meio do rio, engolida pelas águas marrons. Mas então, tão repentinamente quanto começara, a tempestade passou. As nuvens se abriram, o sol voltou a brilhar, e sobre o rio formou-se o mais espetacular arco-íris que Rosa já vira, uma ponte de cores ligando as duas margens, refletindo-se nas águas. Capítulo 8. Histórias compartilhadas. Após a tempestade, havia no barco uma sensação de alívio compartilhado, de comunidade. Pessoas que até então mantinham-se reservadas começaram a conversar. Seu Raimundo contou histórias de seus 40 anos como pescador, a Piracema, quando os peixes sobem o rio para desovar. A vez que pescou um pirarucu de 150 quilos, as mudanças que vira no rio ao longo das décadas. O rio não é mais o mesmo, disse ele, a voz carregada de melancolia. Quando era moço tinha muito mais peixe. Hoje tem que ir cada vez mais longe. E as empresas grandes chegaram, com seus barcos frigoríficos, levando tudo. Um dos estudantes, um rapaz magro de óculos chamado Carlos, falou sobre seu sonho de estudar biologia e trabalhar com preservação da Amazônia. Rosa admirou-se com o idealismo do jovem, tão diferente da resignação que marcava sua própria geração. Jéssica compartilhou sua história. Vinha de uma família de agricultores, trabalhavam com mandioca e farinha. Quando engravidou, o namorado fugiu e a família, embora a amasse, não tinha condições de ajudar. A tia em Belém oferecerá abrigo. Tô com medo, admitiu Jéssica. Medo do parto, de não saber cuidar de um bebê, de criar meu filho sozinha. Rosa abraçou a moça. Você vai conseguir. As mulheres são mais fortes do que imaginam. A gente carrega mundos dentro da gente. Capítulo 9. Reflexões ao entardecer. O sol começava a descer, pintando o céu com tons de laranja, rosa e púrpura. Rosa nunca se cansava daqueles pores do sol amazônicos. Eram diferentes todos os dias, únicos e efêmeros. Pensou na vida que levará. 52 anos. Havia trabalhado duro desde menina. Casara cedo, perderá o filho, enviuvara. Nunca tivera luxos, mas também nunca passará fome. Tinha sua casinha, seu trabalho, suas amigas. Era uma vida simples, mas era sua. Agora, porém, tudo parecia incerto. A palavra que o médico não dissera completamente, tumor, assombrava-a. E se fosse câncer? E se não tivesse cura? Morrer não a assustava tanto quanto a ideia de morrer sozinha, sem deixar nada, sem ninguém para lembrar dela. Sebastião se fora. Rodrigo se fora. Não tinha irmãos vivos. Era, no fundo, sozinha no mundo. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Rapidamente, secou-a, sem querer que os outros vissem sua fraqueza. Dona Rosa. A voz de Jéssica a tirou dos pensamentos sombrios. Queria pedir uma coisa. Se der alguma coisa errado no parto, se eu não conseguir, a senhora poderia cuidar do meu bebê? Eu não tenho ninguém de verdade, só a tia que mal conheço. Mas a senhora me parece boa gente. Rosa olhou nos olhos da moça e viu ali o mesmo medo que carregava. Duas mulheres no mesmo barco, ambas navegando mares de incerteza. Não vai dar nada errado, disse Rosa com firmeza que não sentia. Você vai ter esse bebê, vai criá-lo e vê-lo crescer. Mas se precisar de mim, estarei lá. Anota meu telefone. Capítulo 10. Luzes de Belém. A noite caiu rápida, como sempre acontecia próximo à linha do Equador.
O barco seguia agora iluminado apenas pelas luzes de navegação e pelo brilho da lua cheia que surgira enorme no céu. Rosa não conseguia dormir, embora seu corpo estivesse exausto. Ficou na janela, observando as estrelas, tantas estrelas que a cidade nunca deixava ver completamente. Por volta das 8 da noite, surgiram no horizonte os primeiros sinais de Belém. Pontos de luz esparsos a princípio, depois cada vez mais numerosos. A cidade se revelava aos poucos, uma constelação terrestre brilhante e promissora. Os passageiros começaram a se mexer, a arrumar suas coisas. Havia no ar uma excitação contida, aquela energia que marca o fim de uma jornada. Jéssica estava acordada também, uma mão sobre a barriga. Estamos chegando. Meu filho vai nascer belenense. Seu Raimundo amarrava suas coisas em uma trouxa velha. Mais uma viagem completada. Graças a Deus. Os estudantes conferiam documentos, faziam planos sobre onde iam se hospedar. Rosa sentiu um aperto no peito. Logo chegaria sua hora da verdade. Amanhã iria ao hospital, faria os exames, ouviria o veredicto. Mas por hora ainda estava naquele limbo entre o não saber e o saber, e havia nessa ignorância temporária um certo conforto. Capítulo 11, Chegada. O Açaí do Pará atracou no porto de Belém às 9h15 da noite. 12 horas de viagem pontuadas por tempestades, conversas, reflexões e descobertas. Rosa despediu-se de seus companheiros de jornada. Trocou telefones com Jéssica, abraçou seu Raimundo, desejou boa sorte aos estudantes. Em poucas horas aquelas pessoas haviam se tornado parte de sua vida, conectadas pela experiência compartilhada da travessia. Desceu do barco cambaleante. As pernas ainda não haviam se readaptado à terra firme. Pegou um táxi até a casa de uma prima distante que havia concordado em hospedá-la. Na janela do carro, Belém passava em um borrão de luzes e movimento. Tão diferente da tranquilidade de Santarém. Aqui tudo era maior, mais rápido, mais barulhento. Rosa sentiu-se pequena e perdida. A prima Conceição recebeu-a com afeto. Prepararam um jantar simples, arroz, feijão e peixe. Rosa comeu sem fome, respondeu perguntas mecanicamente, desculpou-se alegando cansaço. No quarto minúsculo que Conceição lhe cedera, Rosa deitou-se na cama estreita e finalmente permitiu-se chorar. Chorou pelo medo do amanhã, pela solidão de sua vida, pelas perdas acumuladas, pela menina Jéssica carregando uma vida nova em meio a tanta incerteza. Mas também chorou de alívio. Completará a viagem. Estava ali. E amanhã acontecesse o que acontecesse, enfrentaria com a mesma coragem com que enfrentará tudo até então. Entre Rios e Sonhos capítulo 1. O amanhecer em Santarém. Rosa Martins acordou antes do sol nascer. Aos 52 anos, seu corpo já estava acostumado a madrugar. Décadas trabalhando na feira do mercado municipal haviam moldado seu relógio biológico. Mas hoje era diferente. Hoje não ia vender frutas e verduras. Hoje ia viajar. Sentou-se na cama e olhou ao redor do pequeno quarto. As paredes descascadas contavam histórias de 30 anos de vida naquela casa simples no bairro do Maperi. Na penumbra, distinguia a foto emoldurada na comoda. Ela e Sebastião no dia do casamento, ambos jovens e cheios de esperança. Sebastião se fora há 5 anos, levado por um infarto súbito. Desde então, Rosa tocava a vida sozinha, com a força que só as mulheres ribeirinhas conhecem. Levantou-se devagar, sentindo as costas reclamarem. Foi até a cozinha e acendeu o fogo para fazer café. Enquanto a água fervia, pegou a mala que havia preparado na noite anterior. Passou a mão sobre o tecido surrado e conferiu mais uma vez. 2 mudas de roupa, chinelos, a blusa boa para consulta, os documentos, o dinheiro contado e recontado. R$ 300 que havia economizado durante 6 meses. O médico em Santarém tinha sido claro. Dona Rosa, a senhora precisa fazer os exames mais específicos. Aqui não temos o equipamento. Tem que ir para Belém. A palavra tumor havia ficado suspensa no ar, não pronunciada completamente, mas pesando como chumbo no coração dela. Tomou café preto e forte, comeu um pedaço de pão com ovo. Às 5 horas, quando o céu começava a clarear com tons de laranja e rosa, fechou a porta de casa. Dona Marlene, a vizinha, havia prometido regar as plantas e cuidar do pretinho, o gato vira-lata que a acompanhava há anos. Vai com Deus, minha filha, disse Dona Marlene, aparecendo na janela ainda de camisola. E volta logo, viu? Com boas notícias. Rosa acenou e seguiu pela rua de terra. Os primeiros raios de sol começavam a dourar os telhados de Santarém. Pegou um mototáxi até o porto. Capítulo 2. O porto. O porto da Tiradentes fervilhava de vida mesmo àquela hora. Estivadores carregavam caixas e sacas, vendedores ambulantes ofereciam café, tapioca e mingau,
e dezenas de pessoas se aglomeravam próximas aos barcos. O cheiro era uma mistura de rio, diesel e peixe fresco. Rosa procurou pelo Açaí do Pará o barco que faria a viagem até Belém. Custará R$ 150 a passagem, metade de suas economias. Mas não havia alternativa. O ônibus era mais caro e levava quase o mesmo tempo pelas estradas esburacadas do interior. Dona Rosa, uma voz a chamou. Era Joelson, filho de uma antiga freguesa da feira. O rapaz trabalhava no barco. Joelson, meu filho, como cê tá? Firme e forte, Dona Rosa. A senhora vai para Belém? Deixa eu ajudar com essa mala. Joelson pegou sua bagagem e a guiou pela prancha estreita que ligava o porto ao barco. Rosa segurou firme no corrimão improvisado, sentindo o balanço da embarcação sob seus pés. O Açaí do Pará era um barco regional típico, 2 andares, com rede de dormir na parte coberta e alguns camarotes pequenos para quem podia pagar mais. Rosa havia comprado passagem de rede. Encontrou um lugar bom, próximo à janela, mas protegido do sol forte da tarde. Amarrou sua rede com a perícia de quem já viajara assim muitas vezes. Ao seu redor, outros passageiros faziam o mesmo, um balé silencioso de cordas e nós, cada um demarcando seu pequeno território para as próximas horas. Capítulo 3 – Companheiros de viagem. À medida que o barco se enchia, Rosa observava seus companheiros de jornada. Na rede ao lado, uma jovem grávida acomodava-se desajeitadamente, a barriga enorme tornando cada movimento um desafio. Rosa ofereceu ajuda. Obrigada, senhora. É minha primeira viagem sozinha para Belém, disse a moça, não devendo ter mais que 20 anos. Meu nome é Jéssica. Rosa. Quantos meses? 8. Vou ter o bebê no hospital lá. Aqui em Santarém disseram que é de risco, que preciso de hospital grande. As duas conversaram. Jéssica vinha do interior, de uma comunidade às margens do rio Arapiuns. O pai da criança havia sumido ao saber da gravidez. Ela viajava para ficar na casa de uma tia em Belém. Do outro lado, um senhor idoso afiava um terçado, o movimento rítmico da pedra contra o metal produzindo um som quase hipnótico. Tinha mãos calejadas de trabalhador e pele queimada de sol. Apresentou-se como Raimundo, pescador aposentado que ia visitar a filha na capital. Mais à frente, um grupo de jovens estudantes falava alto rindo. Iam fazer vestibular na universidade. Carregavam mochilas cheias de cadernos e livros. Rosa sorriu ao vê-los, lembravam-lhe que ainda havia esperança e futuro. Às 6:30 da manhã, o motor do barco roncou forte. Uma nuvem de fumaça preta subiu da chaminé. Marinheiros soltaram as cordas e lentamente, o Açaí do Pará começou a se afastar do porto. A partida. Rosa ficou em pé, apoiada no corrimão, observando Santarém se distanciar. A cidade que era seu mundo inteiro foi ficando pequena. Viu a praia de Alter do Chão ao longe, com suas águas azuis e areias brancas. Viu o encontro das águas, onde o rio Tapajós de águas verdes se encontrava com o Amazonas barrento, correndo lado a lado sem se misturar. Um fenômeno da natureza que sempre a fascinara. O vento batia em seu rosto, trazendo o cheiro do rio. Rosa fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Pediu a São Benedito, seu santo de devoção, que a protegesse nessa jornada e que os médicos em Belém trouxessem boas notícias. Quando voltou para sua rede, Jéssica dormia profundamente, a mão sobre a barriga. Seu Raimundo já havia guardado o terçado e agora fumava um cigarro de palha, olhando para o rio com expressão distante. Primeira vez em Belém, Dona Rosa? Ele perguntou. Não. Já fui algumas vezes, mas sempre a trabalho, comprando mercadoria para a feira. Dessa vez é diferente. É por causa de saúde. Seu Raimundo assentiu compreensivo. A gente envelhece e o corpo cobra a conta, né? Eu mesmo só saio de casa agora por obrigação. Mas essa viagem eu gosto. 12 horas olhando pro rio, vendo a vida passar. Tem coisa melhor? Rosa sorriu. Talvez ele tivesse razão. Talvez devesse aproveitar a viagem em vez de ficar remoendo preocupações. Capítulo 5 – Rio abaixo. O sol subia forte no céu sem nuvens. O barco seguia o curso do Amazonas, aquela imensidão líquida que mais parecia um mar. As margens eram distantes, faixas verdes no horizonte. De vez em quando passavam por ilhas, tufos de vegetação densa onde se viam palafitas e pequenos portos. Rosa pegou um livro que trouxera, um romance emprestado por Dona Marlene. Mas não conseguia se concentrar na leitura. Seus olhos voltavam sempre para a janela, para o balé infinito da paisagem. Por volta das 9 horas, o barco fez sua primeira parada em uma pequena comunidade. Algumas pessoas desceram, outras subiram. Vendedores ambulantes em canoas se aproximaram, oferecendo açaí, farinha, frutas, peixe frito.
Rosa comprou uma tigela de açaí com farinha e comeu apreciando o sabor familiar. Jéssica acordou queixando-se de dor nas costas. Rosa ajudou-a a sentar-se melhor, colocou uma toalha dobrada para apoiar as costas da moça. A senhora tem filhos? Perguntou Jéssica. Rosa hesitou. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. Tive um menino, Rodrigo. Se fosse vivo, teria 28 anos hoje. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Jéssica não perguntou mais nada, mas colocou sua mão sobre a de Rosa em um gesto de solidariedade que dispensava palavras. Rodrigo havia se afogado aos 7 anos, brincando no rio com os amigos. Rosa o encontrara horas depois, já sem vida. Nunca se recuperara completamente dessa perda. Foi por isso que não tivera mais filhos. O medo era maior que o desejo. Capítulo 6. Meio-dia no rio. O calor do meio-dia era sufocante. Mesmo com a brisa do movimento do barco, o suor escorria pelos rostos de todos os passageiros. Rosa abanou-se com um leque de palha enquanto observava a vida no barco. Os estudantes haviam se calado, alguns dormindo, outros com fones de ouvido. Uma mulher amamentava um bebê discretamente. Um homem jogava cartas com outros 3, as gargalhadas ocasionais quebrando o torpor da tarde. Às 11h30, um apito anunciou o almoço. Uma tripulante passou entre as redes vendendo marmitas. Rosa comprou arroz, feijão, frango ensopado e farinha. A comida era simples mas bem temperada. Comeu devagar, saboreando cada garfada, lembrando-se de quantas vezes preparara refeições semelhantes para Sebastião. Após o almoço, a maior parte dos passageiros cochilou. O balanço suave do barco, o calor, a digestão, tudo conspirava para o sono. Rosa tentou resistir, mas acabou cedendo, embalada pelo ronco rítmico do motor. Sonhou com Rodrigo. Na paisagem onírica, ele era um menino novamente, correndo pela praia, rindo. Mas quando Rosa tentava alcançá-lo, ele se afastava, sempre fora de alcance. Acordou com o coração apertado e os olhos úmidos. Capítulo 7. A tempestade. Por volta das 3 da tarde, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Seu Raimundo observou o céu com expressão preocupada. Vem chuva forte, murmurou. Não demorou. Em questão de minutos, o dia clareado transformou-se em penumbra ameaçadora. O vento aumentou, fazendo as redes balançarem. Tripulantes correram para fechar as laterais com lonas plásticas. Então a chuva chegou. Não foi uma chuva qualquer, foi um dilúvio amazônico, daqueles que parecem querer lavar o mundo. O barco balançava mais agora, o rio antes manso transformando-se em ondas que sacudiam a embarcação. Jéssica agarrou-se à rede, o rosto pálido. Tô com medo. Rosa segurou sua mão. Vai passar, filha. Essas tempestades são assim mesmo, rápidas e brabas, mas passam. Raios cortavam o céu, seguidos de trovões que faziam o barco vibrar. Alguns passageiros rezavam, outros seguravam firme em suas redes. Uma criança pequena chorava nos braços da mãe. O capitão reduziu a velocidade, manobrou cuidadosamente, evitando os troncos e detritos que a correnteza trazia. Eram momentos tensos. Rosa pensou que talvez aquela viagem fosse seu destino final, que morreria ali, no meio do rio, engolida pelas águas marrons. Mas então, tão repentinamente quanto começara, a tempestade passou. As nuvens se abriram, o sol voltou a brilhar, e sobre o rio formou-se o mais espetacular arco-íris que Rosa já vira, uma ponte de cores ligando as duas margens, refletindo-se nas águas. Capítulo 8. Histórias compartilhadas. Após a tempestade, havia no barco uma sensação de alívio compartilhado, de comunidade. Pessoas que até então mantinham-se reservadas começaram a conversar. Seu Raimundo contou histórias de seus 40 anos como pescador, a Piracema, quando os peixes sobem o rio para desovar. A vez que pescou um pirarucu de 150 quilos, as mudanças que vira no rio ao longo das décadas. O rio não é mais o mesmo, disse ele, a voz carregada de melancolia. Quando era moço tinha muito mais peixe. Hoje tem que ir cada vez mais longe. E as empresas grandes chegaram, com seus barcos frigoríficos, levando tudo. Um dos estudantes, um rapaz magro de óculos chamado Carlos, falou sobre seu sonho de estudar biologia e trabalhar com preservação da Amazônia. Rosa admirou-se com o idealismo do jovem, tão diferente da resignação que marcava sua própria geração. Jéssica compartilhou sua história. Vinha de uma família de agricultores, trabalhavam com mandioca e farinha. Quando engravidou, o namorado fugiu e a família, embora a amasse, não tinha condições de ajudar. A tia em Belém oferecerá abrigo. Tô com medo, admitiu Jéssica. Medo do parto, de não saber cuidar de um bebê, de criar meu filho sozinha. Rosa abraçou a moça. Você vai conseguir. As mulheres são mais fortes do que imaginam.
A gente carrega mundos dentro da gente. Capítulo 9. Reflexões ao entardecer. O sol começava a descer, pintando o céu com tons de laranja, rosa e púrpura. Rosa nunca se cansava daqueles pores do sol amazônicos. Eram diferentes todos os dias, únicos e efêmeros. Pensou na vida que levará. 52 anos. Havia trabalhado duro desde menina. Casara cedo, perderá o filho, enviuvara. Nunca tivera luxos, mas também nunca passará fome. Tinha sua casinha, seu trabalho, suas amigas. Era uma vida simples, mas era sua. Agora, porém, tudo parecia incerto. A palavra que o médico não dissera completamente, tumor, assombrava-a. E se fosse câncer? E se não tivesse cura? Morrer não a assustava tanto quanto a ideia de morrer sozinha, sem deixar nada, sem ninguém para lembrar dela. Sebastião se fora. Rodrigo se fora. Não tinha irmãos vivos. Era, no fundo, sozinha no mundo. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Rapidamente, secou-a, sem querer que os outros vissem sua fraqueza. Dona Rosa. A voz de Jéssica a tirou dos pensamentos sombrios. Queria pedir uma coisa. Se der alguma coisa errado no parto, se eu não conseguir, a senhora poderia cuidar do meu bebê? Eu não tenho ninguém de verdade, só a tia que mal conheço. Mas a senhora me parece boa gente. Rosa olhou nos olhos da moça e viu ali o mesmo medo que carregava. Duas mulheres no mesmo barco, ambas navegando mares de incerteza. Não vai dar nada errado, disse Rosa com firmeza que não sentia. Você vai ter esse bebê, vai criá-lo e vê-lo crescer. Mas se precisar de mim, estarei lá. Anota meu telefone. Capítulo 10. Luzes de Belém. A noite caiu rápida, como sempre acontecia próximo à linha do Equador. O barco seguia agora iluminado apenas pelas luzes de navegação e pelo brilho da lua cheia que surgira enorme no céu. Rosa não conseguia dormir, embora seu corpo estivesse exausto. Ficou na janela, observando as estrelas, tantas estrelas que a cidade nunca deixava ver completamente. Por volta das 8 da noite, surgiram no horizonte os primeiros sinais de Belém. Pontos de luz esparsos a princípio, depois cada vez mais numerosos. A cidade se revelava aos poucos, uma constelação terrestre brilhante e promissora. Os passageiros começaram a se mexer, a arrumar suas coisas. Havia no ar uma excitação contida, aquela energia que marca o fim de uma jornada. Jéssica estava acordada também, uma mão sobre a barriga. Estamos chegando. Meu filho vai nascer belenense. Seu Raimundo amarrava suas coisas em uma trouxa velha. Mais uma viagem completada. Graças a Deus. Os estudantes conferiam documentos, faziam planos sobre onde iam se hospedar. Rosa sentiu um aperto no peito. Logo chegaria sua hora da verdade. Amanhã iria ao hospital, faria os exames, ouviria o veredicto. Mas por ora ainda estava naquele limbo entre o não saber e o saber, e havia nessa ignorância temporária um certo conforto. Capítulo 11. Chegada. O Açaí do Pará atracou no porto de Belém às 9h15 da noite. 12 horas de viagem pontuadas por tempestades, conversas, reflexões e descobertas. Rosa despediu-se de seus companheiros de jornada. Trocou telefones com Jéssica, abraçou seu Raimundo, desejou boa sorte aos estudantes. Em poucas horas aquelas pessoas haviam se tornado parte de sua vida, conectadas pela experiência compartilhada da travessia. Desceu do barco cambaleante. As pernas ainda não haviam se readaptado à terra firme. Pegou um táxi até a casa de uma prima distante que havia concordado em hospedá-la. Na janela do carro, Belém passava em um borrão de luzes e movimento. Tão diferente da tranquilidade de Santarém. Aqui tudo era maior, mais rápido, mais barulhento. Rosa sentiu-se pequena e perdida. A prima Conceição recebeu-a com afeto. Prepararam um jantar simples, arroz, feijão e peixe. Rosa comeu sem fome, respondeu perguntas mecanicamente, desculpou-se alegando cansaço. No quarto minúsculo que Conceição lhe cedera, Rosa deitou-se na cama estreita e finalmente permitiu-se chorar. Chorou pelo medo do amanhã, pela solidão de sua vida, pelas perdas acumuladas, pela menina Jéssica carregando uma vida nova em meio a tanta incerteza. Mas também chorou de alívio. Completará a viagem. Estava ali. E amanhã acontecesse o que acontecesse, enfrentaria com a mesma coragem com que enfrentará tudo até então. Capítulo 12. O amanhecer em Belém. Rosa acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Sua consulta era às 10 horas. Levantou-se, tomou banho, vestiu sua blusa boa, uma camisa florida que comprará em um momento de extravagância na feira. Conceição fez café forte e pão com ovo. As duas sentaram-se em silêncio, a conversa desnecessária naquele momento. No hospital público, a espera foi longa. Rosa observou as pessoas ao seu redor, cada uma carregando sua história, seus medos, suas esperanças.
Viu mães com crianças doentes, idosos curvados pela idade e pela dor, jovens com expressões preocupadas. Quando finalmente chamaram seu nome, Rosa levantou-se com as pernas trêmulas. A médica era uma mulher jovem, de olhar gentil. Os exames levaram toda a manhã. Rosa foi de uma sala a outra, respondeu 1000 perguntas, foi picada por agulhas, colocada em máquinas barulhentas e claustrofóbicas. No final da tarde, voltou ao consultório para ouvir o resultado. Dona Rosa, disse a médica, há uma massa sim. Mas pelos exames preliminares, parece benigna. É um cisto. Precisaremos operar, mas o prognóstico é bom. Não é câncer. Rosa sentiu as lágrimas virem novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Não era câncer. Não ia morrer. Não ainda. Tinha mais tempo. Epílogo, o retorno. 3 semanas depois, Rosa embarcou novamente no Açaí do Pará para voltar a Santarém. A cirurgia fora bem sucedida. Tinha uma cicatriz nova e ainda sentia dor, mas estava viva. Para sua surpresa, encontrou Jéssica no barco, agora com um bebê nos braços. Um menino gordinho de bochechas rosadas. Dona Rosa. A moça correu para abraçá-la. Olha meu filho. Nasceu faz uma semana. Coloquei o nome de João como meu avô. Rosa segurou o bebê, sentindo o peso morno da vida nova em seus braços. João a olhou com aqueles olhos enormes e escuros dos recém-nascidos, ainda tentando focar no mundo. Ele é lindo, disse Rosa, a voz embargada. As duas mulheres viajaram juntas de volta. Conversaram sobre tudo, sobre partos e cirurgias, sobre medos e esperanças, sobre a vida que continuava apesar de tudo. Quando Santarém surgiu no horizonte, Rosa sentiu algo que não sentia há muito tempo: felicidade. Estava voltando para casa. Sua casinha simples, seu gato pretinho, sua feira, suas amigas. Mas voltava diferente. A viagem a transformará. Conhecera Jéssica e agora tinha alguém que dependia dela, que a procuraria. O bebê João teria nela uma avó de coração. Desceu do barco com Jéssica, ajudou-a com as coisas do bebê. Prometeram se visitar, manter contato. Ao chegar em casa, Dona Marlene estava lá, esperando. Pretinho miou feliz ao vê-la. As plantas haviam sido regadas religiosamente. Rosa abraçou a vizinha, entrou em casa, olhou ao redor. Tudo igual, mas ao mesmo tempo tudo diferente. Porque ela era diferente. Havia atravessado o rio literal e metaforicamente. Havia encarado seus medos, feito novos amigos, descoberto que não estava tão sozinha quanto pensava. Naquela noite, antes de dormir, Rosa olhou pela janela para o céu estrelado de Santarém. Agradeceu a São Benedito pela vida, pela cura, pela viagem. E sorriu, porque sabia que haveria outras viagens. Outras histórias. Outros amanheceres. A vida continuava, rio abaixo, sempre em movimento, sempre renovando-se como as águas do Amazonas que nunca param de fluir.